ano, tudo bom? Como foi a semana de aula? Espero que tenha sido muito boa. Agora a gente vai fazer a correção da nossa atividade. Espero que todos vocês tenham feito a correção, viu? Terceiro ano. Além disso, a gente também vai saber algumas curiosidades sobre o nosso assunto aí, finalizando o nosso conteúdo. Vamos lá então para a correção. Lá na correção das páginas 20 e 28, que eu pedi para vocês encontrarem a resposta. Caso não encontrassem, procurassem na internet, mas que não deixassem de responder, certinho? A gente agora vai saber qual é a resposta. Vamos lá. O que é agronegócio? O que será que vocês colocaram aí no caderno de vocês? Agronegócio corresponde à junção de diversas atividades produtivas que estão diretamente ligadas à produção e subprodução de produtos derivados da agricultura e pecuária. Ou seja, né, são atividades produzidas no campo e aí elas são cultivadas, produzidas e trabalhadas lá no próprio campo. E aí são produtos derivados da agricultura e da pecuária. Como é o processo de desperdício do Brasil? Ou seja, de que ponto se começa e perde os alimentos. Então, como vocês iriam desenhar, é uma resposta pessoal. Quem sabe nos nossos plantões, tirar dúvidas na quarta-feira, vocês possam me mostrar essa atividade aí, hein? Aguardo vocês, ok? Questão 3, o que é o setor primário? Setor primário relaciona as atividades predominantemente rurais, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Bem facinho, né? O setor primário ele está ligado aonde? Está ligado basicamente no campo, né? O setor secundário e terciário. O setor secundário ele diz respeito às atividades industriais, às indústrias, e o terciário está composto pelas atividades do comércio e serviços também, comércio e serviços. Aí a última questão, desenhe o alimento que você mais consome em casa e que são produzidos no campo e vão direto para a cidade. Também essa questão aí é pessoal, certo? Se responderam certo, joia para vocês, parabéns para vocês. Caso tenha faltado alguma coisa, complementem, ok? Mas não deixem de responder aí, certo? Vamos então às nossas curiosidades, vamos lá. O processo de mecanização do campo, associado a fatores históricos, conjunturais, permitiu que se expandissem as atividades produtivas do campo brasileiro para diversas áreas do interior do país. Tal fator colaborou para o avanço da fronteira agrícola e permitiu uma maior integração geoeconômica de determinadas regiões do território em relação aos principais centros comerciais, ou seja, a questão da mecanização no campo, as máquinas no campo, ajudou a agricultura a crescer ainda mais e expandir aí a exportação para outros locais do mundo. Então é muito importante isso, né? Favorecendo aí não só o agricultor, mas também o Estado, a sociedade em si, certinho? Êxodo rural. O que é o êxodo rural? O êxodo rural é o processo de mecanização caracterizado pelo deslocamento da população, ou seja, a população sai do campo e vai para a cidade. Esse fenômeno migratório ele é consequência, entre outros fatores, da implantações de relações capitalistas modernas. Teve aquela questão, a questão da mecanização entrou no campo e aí as pessoas saíram do campo porque não tinham espaço, mas isso, né, foi há muito tempo, certo? E também questões naturais, as secas, as enchentes, que fazem com que as pessoas
saiam do campo e venham para a cidade. Hoje em dia, esse processo de êxodo rural, ele já não é mais tão intenso assim, certo? Outro motivo aí que vai proporcionar o êxodo rural é o fator atrativo das cidades que exercem sobre parte da população rural. A cidade tem muita coisa, né? Shopping, praças, parques, cinemas, faz com que muitas pessoas saiam do seu local para vir para a cidade, favorecendo aí, concentrando as pessoas nesses locais, nas cidades. Mas isso aí é só curiosidade, viu, meus queridos? Só para vocês terem uma ideia, são assuntos que vocês vão estudar aí nos próximos anos, vão aprofundar um pouquinho mais. Isso daí são questões relacionadas ao campo e à cidade, para vocês verem. Sempre falei para vocês, campo e cidade é um assunto muito extenso, né? Então isso aqui é só umas curiosidades que nós não vimos durante as nossas aulas, certinho? Então, muitos migram para as cidades principalmente as mais industrializadas, em busca de emprego, sistema educacional, saúde e melhores condições de vida. Então, essa daí foi uma das características também que relaciona o campo e a cidade, ok? Então, vou deixar uma mensagem para vocês. O coração aperta de saudade de cada um de vocês e mal posso esperar para que possamos estar juntos novamente. Então, coração aperta de saudade de vocês, por isso quero ver vocês lá nos nossos plantões na quarta-feira, ok? Muito obrigado, bom final de semana e até a próxima. Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática, hoje sexta-feira, dia 17 de julho, e a gente vem continuando com o conteúdo de subtração com reagrupamento. As páginas que serão realizadas hoje serão as páginas 52 e 58. Nessas duas páginas a gente vem fazendo o quê? Exato! Colocando a data do dia 17/7. Então, bora lá começar a nossa aula. Vamos lá! A gente tem o número 5 aí. Na empresa em que Marina trabalha, há 250 funcionários. Desse total, 180 são mulheres. Quantos funcionários dessa empresa são homens? Para a gente saber quantos são homens, a gente precisa pegar o total de funcionários, retirar a quantidade de mulheres e aí o que restar vai ser homens. A gente vai trabalhar aí a subtração, onde a gente vai ter a unidade, dezena e centena. Organizando aí o 250 menos 180. A gente tem aqui o 0 menos 0, a gente consegue realizar tranquilamente. Só que aqui vai dar um probleminha na dezena, né? Que a gente tem 5 menos 8, não conseguimos. Se der um problema na dezena, a gente vai para maior, que é a centena. Vamos lá para maior, pedir uma emprestada, uma centena. Pedindo uma centena emprestado, a gente tinha 2 centenas, passa a ficar uma, né? E aí, onde a gente tinha 5 dezenas, fica 15, tá bom? Então, a gente tem uma centena e 15. Agora, a gente vem realizando tranquilamente, né? 0 menos 0, 0. 15 menos 8, 7. E 1 menos 1, 0. Então, nós temos aí que nessa empresa 70 funcionários são homens. Nossa, nessa empresa tem mais mulheres do que homens. A gente tem o número 6. Na arquibancada de um estádio de futebol, há 645 lugares. E desses, 460 foram ocupados para uma partida. Quantos lugares não foram ocupados? Então, a gente tem aí que o total são 645 lugares. 460 foram ocupados. Quantos não foram? A gente precisa pegar o total, retirar os que foram ocupados e aí o que restar vai ser o que ainda falta ser ocupado. Então, a gente vem aí com a unidade, dezena e centena, trabalhando 645 menos 460. Nesse momento, vocês vão pausar o vídeo e realizar a continha, tá bom?
Voltando aqui, a gente tinha 5 menos 0, foi tudo certo. 4 menos 6, começou a dar o problema na dezena. Deu problema na dezena, vai lá na centena. Pede uma centena emprestada. Aqui era 6, passou a ficar 5. E aqui na dezena era 4, passou a ficar 14. Beleza? Agora a gente consegue realizar tranquilamente. Nós temos aí que o resultado é 185 lugares. E aí, acertaram? Eu espero que sim. Vamos continuando. A gente tem o número 7. Marcela convidou 118 pessoas para uma festa e 87 pessoas já confirmaram presença. Quantas pessoas ainda faltam confirmar presença nessa festa? Então, são 118 pessoas, 87 já confirmaram. Quantas faltam? A gente precisa pegar o total, retirar as que já foram confirmadas e aí o que restar vai ser as que faltam confirmar a presença. Aqui a gente tem unidade, dezena e centena e unidade e dezena. A gente trabalha sempre com o maior em cima, o menor embaixo. Então essa continha vai ter unidade, dezena e centena, 118 menos 87. Lembrando que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, nesse momento vocês vão estar aí pausando o vídeo e realizando. Voltando aqui, a gente tem 8 menos 7 tranquilamente. Aí deu um probleminha aqui na dezena, onde a gente tem o 1 menos 8. Deu problema na dezena, a gente vai lá na centena e pede uma centena emprestado. Já que a gente pediu uma centena da centena, aqui não vai ficar mais nada, né? Já que tinha apenas uma. E aí fica 0 na centena e vai ficar aqui 11 na dezena. A gente vem fazendo a nossa continha tranquilamente, onde resulta em 31. Logo, faltam confirmar 31 pessoas. A gente tinha o número 8. Priscila tinha 18 figurinhas de animais e ganhou de seu avô. Ganhou algumas de seu avô, ficando com 43. Quantas figurinhas ela ganhou do avô? Para a gente saber quantas que ela ganhou do avô, ela precisa ir pegar o total que ela tem, retirar o que ela tinha e aí o que restar vai ser o que ganhou do avô. Então a gente vai trabalhar aí com unidade de dezena, já que os dois têm as unidades de dezena. 43 menos 18. Pausa aí e realiza. Voltando aqui, deu problema na unidade, vai lá na dezena. Pede uma dezena emprestada, era 4, ficou 3. E aqui na unidade era 3, fica 13. Aí a gente consegue realizar tranquilamente, sendo que fica 25. Logo, Priscila ganhou 25 figurinhas do avô. A gente tem o número 9. Ricardo e Júlia registraram os gastos de cada um deles durante o último mês. Observe alguns desses gastos na tabela a seguir. Então, nós temos aqui os gastos de transporte, roupas e alimentação. Vamos ter o de Ricardo e de Júlia. Vamos ver a letra A. Quantos reais Ricardo gastou com transporte? E a letra B, quantos reais Júlia gastou com alimentação? Então, nesse momento, vocês vão estar pausando o vídeo, fazendo a leitura aqui da tabela, observando a pergunta do Ricardo e a letra A e da Júlia a letra B e realizando. Pausa e realiza. Voltando aqui da letra A gente tem que ele gastou, R$152 e a letra B, ela gastou R$398. Tá bom? A gente tem aqui a letra C. Na compra de roupas, quantos reais Júlia gastou a mais do que Ricardo? Está fazendo aí uma comparação com a quantidade de Júlia e de Ricardo. Vamos observar aqui de roupas, Júlia
128 e Ricardo 85. Então a gente já sabe que é subtração, aonde vai ter unidade, dezena e centena, tá bom? O maior em cima, o menor embaixo, 128 menos 85. Pausa aí e realiza. Voltando aqui, a gente tem que deu problema na dezena, então a gente vai lá na centena, pede uma emprestado. Fica 0 na centena e vai ficar 12 na dezena. A gente consegue fazer tranquilamente agora, onde resulta em 43. Logo, Júlia gastou R$43 a mais do que Ricardo. Pausa aí para ver se você fez tudo certinho. A gente tem a letra D. Escreva uma pergunta com base nas informações da tabela e troque de livro com um colega para que ele responda a sua pergunta enquanto você responde a que ele escreveu. Então, essa segunda parte a gente não consegue realizar, tá bom? Já porque a gente não está em sala de aula. Mas mesmo assim, você vai escrever uma pergunta e resolver ela, tá bom? Pode utilizar como exemplo as anteriores. É pessoal, mas eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. Quantos reais Ricardo gastou a mais do que Júlia em transporte? A gente vem aqui em transporte, 152 menos 137, aí tinha que fazer aí a continha de subtração aqui nesse espaço, tá bom? A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí as ideias, continuou trabalhando as ideias de retirar, completar e comparar na subtração. Fizemos bastante atividades hoje de subtração. Na próxima aula a gente vem com aprender é divertido e continuação de atividades, tá bom? E é isso, gente. Desejo a vocês um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau! Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje correspondente ao dia 17/7/2020, onde nós iremos trabalhar o conteúdo no tempo da linha, né? Conteúdo correspondente ao segundo bimestre, páginas 31 e 32 do seu livro didático. E hoje a gente vai entender as linhas, como é que as linhas aparecem nas obras de artes. Como é que é o contexto de linha para um desenho, para uma pintura, para um quadro, tá? Nós temos aqui uma pequena pintura, certo? Toda trabalhada em linhas, tá? Todo o contexto desenhado nesta obra está trabalhado apenas com linhas, linhas grossas, de grandes dimensões, linhas mais finas, linhas curvas que fazem sensação de movimento, que entrelaçam uma linha entre a outra, certo? Todo esse contexto a gente vai entender como é que a linha aparece nas obras de artes, tá? O que é linha? A linha é um dos elementos para a composição dos desenhos ou das imagens nas artes visuais, tá? Na linguagem das artes visuais, que corresponde à pintura, ao desenho, certo? Uma linha pode causar diferentes sensações de tempo e de movimento. Por quê? Porque essa linha pode ser uma linha reta, pode ser uma linha curva, pode ser uma linha ondulada, pode ser uma linha segmentada com vários tracinhos, tá? As linhas nos dão a sensação de movimento, ela pode nos dar a sensação de continuidade, de fluidez, até mesmo de interrupção, ou seja, linhas paradas, linhas fragmentadas, tá? Ela pode nos trazer uma sensação de velocidade ou uma sensação de lentidão. Nós temos aqui uma obra chamada Ao Encontro dos Colecionadores, de Faya
Ostrom, tá? Olha só essa obra aqui é toda trabalhada em linhas. Nós temos linhas retas, linhas mais grossas, linhas mais finas, linhas traçadas, que está dando uma sensação de movimento para essa imagem, né? A gente consegue perceber que tem movimento, tem uma interrupção quando as linhas são meio fragmentadas, linhas horizontais, linhas verticais, linhas mais grossas, mais finas, mais curtas. Esse conjunto de linhas está formando essa pequena obra que vai te trazer uma sensação. Às vezes vai te trazer uma sensação de que obra é essa, que desenho é esse? Mas olhando, você consegue perceber movimento, você consegue perceber algo dentro dessa obra, certo? Então, nesse quadro, o encontro dos colecionadores, a gente vê linhas, todo trabalhado em linhas de diferentes proporções, tá? Olha só os tipos de linhas. Nós temos linha reta, mais grossas, nós temos linhas finas, aqui novamente a linha mais grossa, nós temos as linhas inclinadas, que são nas diagonais, nós temos as linhas onduladas, as linhas espiraladas em forma de espiral ou na forma de caracol. A linha mista, que vai trazer diferentes dimensões, tá? Nós temos as linhas pontilhadas, um conjunto de pontos. Nós temos a linha curva, nós temos a linha tracejada e linhas com traços e pontos. Todos esses tipos de linhas vão estar imersos em uma obra de artes, em uma tela, em um desenho que você mesmo pode organizar. Olha só essa obra, né? Essa obra, essa imagem é toda trabalhada em linhas. Se você observar, nós temos aqui um conjunto de linhas que compõem esse desenho, né? Nós temos linhas retas, linhas mais finas, linhas mais grossas, linhas que vão dar o movimento, né? Olha só aqui, ó, nós podemos perceber aqui que aqui é um céu. Olha só o movimento que nos traz esse céu com um conjunto de linhas. Olha essa árvore seca, né? Com um conjunto de linhas que nós temos que vai representar os galhos. Se você observar aqui, nós também temos os movimentos de que está tendo um vento, que está movimentando as folhinhas, os matinhos, as graminhas, né? Então, essas linhas, a composição e a organização dessas linhas vai nos trazer alguma sensação, né? Até sensação de montanha, né? Então, isso aqui é uma obra toda trabalhada em linhas, pequenas linhas que compôs essa imagem. Esses variados tipos de linhas foi capaz de produzir essa obra artística. Nós temos aqui algumas imagens, tá? Observe as imagens. A imagem é a cabeça de mulher do artista chamado El Greco, tá? Nós temos aqui uma paisagem de Van Gogh, outro artista, todo trabalhado em linhas. Olha só a cabeça de mulher. Nós temos linhas grossas, nós temos linhas finas, nós temos linhas onduladas, né? Nós temos ali na paisagem de Van Gogh. Nós temos também linhas espiraladas, linhas retas, linhas inclinadas, linhas grossas e finas de diferentes proporções. Que sensações nós sentimos ao olhar essas linhas, né? Essa obra composta por linhas, né? A cabeça de mulher, a gente percebe a cabeça de perfil, a mulher um pouquinho mostrando o rosto de lado, né? O movimento do cabelo, assim, um pouquinho o movimento do coque, um pouquinho da orelha. Nós conseguimos perceber essas questões. Na paisagem de Van Gogh, a gente verifica agora um céu todo nublado, né? Olha as nuvens, nas linhas espiraladas formando essa questão de nuvem. Nós temos aqui os matinhos das linhas inclinadas, que nos dá a sensação de movimento, que passou um vento por ali. Inclusive nas árvores, que a gente consegue perceber que ela também teve essa questão de movimento, né? Então as linhas podem nos causar algumas sensações, nos dá movimento, nos dá movimentação, ou seja, dá até vida para a nossa obra de artes, tá? Então, 2 desenhos trabalhados totalmente em linhas por artistas famosos, como Van Gogh e El Greco. E agora é a sua vez
de treinar a linha, tá? Na página 32 do livro didático de vocês, no livro de artes, nós iremos fazer a seguinte questão: criar um desenho utilizando apenas linhas, tá? Linhas retas, finas, grossas, inclinadas, onduladas, espiraladas, mistas, pontilhadas, curvas, tracejadas e pontilhadas. Você vai escolher um conjunto de linhas e vai montar a sua obra, vai montar o seu desenho somente com linhas, tá? Pode misturar os diversos tipos de linhas. Você vai criar o seu desenho no seu caderno, lá no seu livro didático, na página 32. Depois de criar o desenho somente com linhas, vai fotografar o desenho e vai mandar para a coordenação da escola para eu observar como é que você trabalhou a sua linha. Então este vai ser o contexto, a atividade da aula de hoje. Trabalhe muito bem, use a criatividade para fazer a sua obra de arte utilizando bastante linha. Se inspirem nas obras de Van Gogh, nas obras de El Greco que aparecem no livro didático de vocês. Pede para a mamãe, pede para o papai ajudar vocês a explorarem melhor as linhas, tá? Hoje vamos ficar por aqui. Quero ver a atividade de vocês. Estou sentindo falta de vocês no plantão Tira Dúvidas, certo? Estou lá esperando toda segunda-feira, esperando vocês aparecerem para me mostrar as atividades. Por hoje vamos ficar por aqui. Beijinhos e abraços e tchau, tchau! Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Sou a professora Gorete, ministrando aula de ciências para o terceiro ano, aula do dia 17 de 7 de 2020. Então vamos lá! Como nós já terminamos o nosso livro, né? Nós iremos fazer mais uma revisão da unidade 3. Na página 21 tem uma atividade aí para a gente fazer um Agora Eu Sei. Porque esse Agora Eu Sei é porque eu sei que vocês já sabem. Vocês aprenderam o conteúdo. Não é mesmo? Então vamos lá. Ele diz assim: a Terra é o único planeta conhecido que apresenta condições para a existência de vida, como presença de água, solo, ar, luz e calor. Como vocês sabem, até agora, até hoje, né, os estudos mostram que o único planeta que tem todos isso aqui, a existência de vida, né, com a presença que existe água, solo, luz e calor. O ar é só o planeta Terra, certo? Muito bem. O planeta Terra apresenta formato esférico, como uma bola, né? Você olha para a Terra, aqui na imagem, você dá a impressão que ela tem o mesmo formato de uma bola, mas na realidade a Terra não tem esse formato, tá? Ela tem os eixos achatados, ela não é desse jeito aqui não, mas é como ela aparenta, né? Então, vamos deixar ela aí do jeito que ela é, né? Aparentemente, como se fosse uma bola. Aí nós temos a fotografia, o globo terrestre e o mapa mundi. Existem diferentes formas de representar a Terra. Por exemplo, a fotografia, né, que a gente olha para a foto, a Terra. Nós temos o globo terrestre, né, que é esse globo. E nós temos o mapa mundi, né, que nós podemos usar para mostrar a forma da Terra, né? O formato dela. Depois nós temos também o céu é diferente durante o dia e durante a noite. Por que será que tem? Será que existe mesmo diferença entre durante o dia e durante a noite? Sim, existe, né? Porque durante o dia o sol está brilhante, radiante, né? E à noite o que ele faz? É como se ele se acalmasse, né? E vem aquela escuridão. Mas é por causa disso que ele fica assim? A noite fica diferente do dia? Não. Porque à noite, o que acontece? A Terra ela passa o dia o quê? Girando, né?
Então, quando ela é como se ela desse as costas assim para o sol. Aí lá fica o quê? Escuro, né? É como se ela tampasse aquela claridade imensa que é o sol, né? Porque o sol, ele não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra, ok? É como se a gente tem aquela sensação que a Terra vira de costa e tampa o quê? O sol. Então é quando vem a noite, que fica mais calma, né? Nós nos relaxamos mais, porque não tem mais aquela quentura, aquela claridade em cima da gente como é o sol. Mas nós precisamos tanto do dia quanto da noite. Nós precisamos do dia para recebermos aquele calor do sol e precisamos da noite para descansar. Certo? Vamos lá. Agora vocês vão fazer uma atividade, tá bom? No caderno de ciências de vocês. Ele diz assim: você deverá desenhar 2 imagens em seu caderno de ciência. Uma imagem do céu de dia e outra imagem do céu à noite. Pintar e escrever o nome. Não esqueça de pôr a data na aula. Okay? Eu sei que eu acredito que alguns tenham feito já essa atividade aqui, ó, aqui embaixo, as imagens. Mas eu quero que você faça isso aqui no seu caderno de ciências, tá bom? E não esqueça de colocar a data desta aula, ok? Muito bem. Espero que vocês tenham entendido, tá? Uma boa aula para vocês. E a professora está com saudade de vocês, todos vocês, tá bom? Vocês são muito importantes para mim, tá? Aí diz assim, eu deixo uma mensagenzinha para você que diz assim: cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo o que a vida nos dá. Então, nós devemos viver o dia, cada um no seu tempo. Eu não preciso estar correndo, avançando o meu dia. Vamos viver cada oportunidade no dia certo, cada dia um atrás do outro, tá? Sem precisar estar atropelando. Para que nós podemos o quê? Usufruir, né? De tudo que a vida nos dá. Porque nós temos muitas coisas boas, a vida nos oferece muitas coisas boas. Professora, mas também oferece coisas ruins, com certeza. Muitas coisas ruins, mas você não é obrigado a aceitar, ok? As coisas ruins nem participar. Você pode aproveitar somente as coisas boas, ok? Boa aula para vocês. Bom final de semana, que vocês passem o final de semana tranquilo, tá? Até mais. Um abração para vocês, ok? Tchauzinho.